Boa, pessoal. Depois de muito tempo, sem as lives, né? Sem fazer vídeos técnicos, ano passado fizemos, né? Ficou inicial, né? A gente começou no começo, tem um ano já. Acho que no começo dessa parafernália toda aí que tá acontecendo, a gente começou a fazer os vídeos, né? E acho que era semanal, foi até bom. Acho que foi um mês a gente começou. E meio que parou porque eu segui fazendo outros vídeos pro canal, vários de interesse, porque o canal é um canal não só de programação, de MSX, mas de outros interesses. Eu não tenho muitas pretensões. O intuito é fazer um canal de coisas bacanas, de coisas que eu gosto, e talvez tenha gente que goste da mesma coisa, das mesmas coisas, e consequentemente vai ter de MSX aí, teremos de programação e principalmente de muito material que nós temos para apresentar. Desde então eu fiz alguns, nós tivemos aquele do 3D, né, do Engine 3D, foi legal, bem bacana. Foi uma semana intensa de programação aquela vez, eu lembro. Acho que eu estava de férias e que sobrou, não podia fazer nada, né? E nós não podia sair para lugar nenhum, né? Viajar nem nada. E aproveitei aquelas férias lá para fazer aquele do FPS, né? 3D shooter, né? É, e aí vai. Aí tivemos mais alguns, acho que teve do Pop Art também, eu fiz uma explicação, mas do Pop Art foi algo que eu já vinha falando sobre aquele tema alguns outros vídeos anteriores, mas foi fazer só um compilado mais completo. E agora esse aqui, o intuito desse vídeo aqui, a explicação desse vídeo é para apresentar uma característica do framework, que é a parte de Maper, de funcionamento das rotinas de Maper, como que você ativa uma página de memória, como que você inicializa e tudo mais. Então, o que aconteceu? Ontem eu terminei escrevendo um programa de exemplo que ele estará no Git, não no GitHub, ele vai estar lá no SourceForge, SVN, né? Por enquanto esse projeto eu ainda não movi para o GitHub ou algum Git da vida. A princípio ele está lá no SVN, ele vai continuar lá pelo SVN, ele não terá muitas maiores modificações por enquanto. Ano que vem eu pretendo portar ele para o Pascal holandês, que ele tem subdiretórios, e aí eu vou ter que organizar a estrutura de diretórios em pacotes separadinhos em I/O, tudo que for de I/O, tudo que for de Maper, tudo que for de vídeo, eu vou separar em diretórios, vai ficar muito melhor, a própria organização do framework vai ficar melhor. E até mesmo para eu poder separar o que é sample, né, o que são exemplos, são amostras de código, né, de testes unitários, lá tem muito teste unitário, por causa das rotinas de Big Int, né, para manipulação de inteiros grandes, né? Tem ali muito teste, então isso está muito misturado quando usa no Turbo Pascal comum, ele mistura tudo num diretório só. Mas o intuito de agora é arrumar isso daí, vamos começar uma outra organização antes de começar a me dedicar só ao Free Pascal mesmo. E talvez esse código eu comece a portá-lo para Free Pascal, aí eu vou entrar de fato mesmo. Provavelmente eu não estarei mais mexendo nesse Turbo Pascal e eu só vou me dedicar a coisas do Free Pascal, né? E até ajudar eles lá. Eu não consegui do ano passado, alguma coisinha só eu consegui fazer, até me perguntaram no grupo de Turbo Pascal, né? No nosso grupo de WhatsApp. Se eu estava trabalhando lá, por enquanto esbocei, falei com eles, tirei dúvidas, aprendi muita coisa sobre como é a organização do projeto, mas ainda mexer de fato ainda falta, né? Mas o inicial já foi feito, que é dar esse start de conversar com a turma lá e me inteirar e entrar nos fóruns, que é assim que começa. Você já não chega, infelizmente ou felizmente, não sei, mas nesses projetos aí é difícil, até mesmo pelo tamanho deles,
difícil você chegar chegando, tipo, fazendo coisas e comitando coisas, é bem difícil. Mas vamos lá. O intuito desse vídeo é explicar, é mostrar essa rotina, essas rotinas de Maper, né? São algumas só, não estou mostrando todas, mas as principais. Né, existem outras, né, por exemplo, execução de código em outras páginas de memória e tudo mais. Isso funciona, mas é para um outro vídeo, para um outro sample também. Eu estou colocando testes, fazendo eles gradativamente, que é para demonstrar a funcionalidade da biblioteca. Porque o pessoal me fala, pô, tem muita coisa, e aí quem está ajudando bastante isso é o Ricardo Jursic, o Ricardo Pinheiro. Eu não sei o sobrenome, acho que eu falei errado, hein, Ricardo? Mas eu já vi que o pessoal erra muito, então devo ter errado aqui, mas tudo bem. O Ricardo Pinheiro, ele é bem conhecido, né, da comunidade MSX, de programação também, de Pascal. Ele programa bastante há muito tempo. E ele é um entusiasta de MSX, das listas, dos grupos e tudo mais. E desse grupo também, do Pascal, ele participa lá. E ele me perguntou uns 2 ou 3 meses atrás como que funcionava uma rotina da Maper. E como eu estava meio corrido naquela época, estava impossível eu dar um foco nisso, até mesmo porque eu nem lembrava mais, né? Muita coisa, esse framework é muito grande. E aí eu aproveitei essa oportunidade para fazer esse sample aqui, para fazer esse código. Eu escrevi ele ontem, de como funciona algumas rotinas, e eu vou explicar aqui, eu vou passar o vídeo. Ele está bem simples, está bem organizadinho também. Esse ainda ele não está eu estou gravando ele aqui hoje eu estou gravando, hoje é dia, acho que é dia 5 do 4/5 de 2021. E eu estou gravando esse vídeo e ele ainda não está no repositório. Provavelmente amanhã, quando eu editar esse vídeo aqui, a hora que eu subir ele para o YouTube, muito certamente ele já vai estar lá no repositório, né? E tem algumas modificações também, poucas, bem simples, que eu fiz no framework. Então vai precisar, quem tem a versão do framework, baixa de novo, baixa lá no SVN. Sempre baixa, tá? Porque de vez em quando eu estou modificando, e eu estou fazendo modificações bem pequenas, que não que quebrem as assinaturas, nem nada. Até mesmo porque eu estou usando um esquema de deixar deprecated. Algumas funções, se eu achar que elas vão mudar, eu deixo a versão antiga com a assinatura antiga. Na verdade, a função antiga chama a função nova, mas eu marco ela como deprecated, ou seja, daqui a um tempo ela vai ser removida. Mas por enquanto eu estou deixando as duas, né? Quando eu faço isso, são só uma ou duas funções que eu fiz isso. Então, no mais, as modificações são constantes, definições, defines, que não afetam muita coisa, mas é bom baixar, né? É a última versão. Então agora nós vamos ver esse sample aqui. Eu vou explicar, dar uma passada geral, como funciona essas rotinas aqui, né? Rotinas de inicialização da Maper, rotinas de alocação de segmentos, né? E switch entre páginas, né? Entre segmentos, na verdade, né? E por aí vai. Tem muita coisa bacana. E a partir de agora eu vou começar, daqui para frente, escrever esses samples, e eu vou começar a postar vídeos aqui explicativos sobre as rotinas da Maper, porque aí a gente vai transformando o framework, ele não só em rico em funcionalidades, mas também em exemplos, né, de uso, né? Porque daí o pessoal começa a usar bastante, né? Tem um pessoal da Europa que usa, já usou bastante, eles passam feedback para mim. E aqui no Brasil eu sei que o Ricardo ele usa em todas as ferramentas que ele faz. Ele faz muita ferramenta utilitária baseadas em muitas dessas ferramentas são similares às ferramentas do Unix, né? Linux em geral. Né? Então tem muita coisa que tem no Linux, e ele escreve a versão para MSX e ele escreve em Pascal.
e usa bastante coisa desse framework aqui também. Então ele passa bastante feedback, é bem legal. Vamos lá então. Eu vou aqui entrar no Turbo Pascal, é a 300B que eu uso. Né? Pode ser qualquer uma outra também. Eu vou carregar aqui as mensagens de erro. Geralmente quando a gente carrega as mensagens de erro, você consegue compilar menos código, dependendo do tamanho do seu código, ele dá um erro que dá out of memory. Aí quando você subir o Turbo Pascal, não carregue as mensagens de erro, que você ganha alguns preciosos bytes a mais, kbytes a mais, na verdade, tá? E aí dá para você carregar mais coisas, né? E quando não dá também, aí é hora de compilar para o disco. No nosso caso, nós sempre vamos compilar para o disco aqui, porque como é Maper, quando você executar um programa, esse programa, por exemplo, ele usa páginas específicas da Maper. E essas páginas certamente estão em uso pelo editor do Turbo Pascal. Tá? Então, o próprio Pop Art é assim. Chegou uma época que eu conseguia fazer o código, executar e tocar música ao mesmo tempo dentro do editor do Turbo Pascal. Mas depois, quando eu coloquei Maper, aí não dá mais, porque você escolhe algo, você tem que desenhar o seu modelo de memória. Quando você está usando Maper, você tem que usar esse desenho você tem que desenhar como que a sua aplicação vai ficar na memória. Né? Então é complicado isso daí. Você não consegue já executar aqui, você tem que estar gerando o binário, né? E executando por fora. Então basicamente é isso aí. Vamos lá. Aqui eu criei esse exemplo aqui, ó. É esse aqui, ó. Mapr test. MapR test. É uma abreviação ali, porque como nós só conseguimos só 8 caracteres, né, em nome de arquivos aqui no MSX, né, por conta, é a mesma do MS-DOS, dos inícios, dos primórdios, né. Então, vamos lá. Aqui eu vou explicar aqui, ó, as rotinas que são utilizadas são a initmaper. É óbvio aqui porque é nela que começa tudo. A initmaper ele inicializa endereços internos, uma série de coisas que as rotinas de Maper vão usar. Essas rotinas aqui que eu estou usando são todas as rotinas do MSX-DOS 2, tá? Então, se você olhar a documentação do MSX-DOS 2, basicamente são elas. Tá? Eu tenho as rotinas de acesso direto, que eu já expliquei em outro vídeo, mas não é o foco desse vídeo aqui. As rotinas de acesso direto, elas acessam direto por portas. Ainda tem algumas melhorias que eu tenho que fazer nelas, e eu vou fazer, porque eu recebi algum feedback do pessoal da Europa sobre o Pop Art não estar funcionando quando a Maper, existem duas Mapers instaladas na máquina, e aí você tem, por exemplo, uma de 128, outra de 512, e aí o total seria uma de 256, outra de 256, duas, seria 512. Só que como ele só está enxergando uma Maper, ele não consegue carregar músicas, mesmo o computador tendo espaço suficiente, né? Porque ele pega a primeira Maper que tenta preencher o que está lá e ele não avança para as demais. Então eles me passaram esses feedbacks, eu vou estar corrigindo isso, estudando como fazer essas modificações para dar esse suporte para as rotinas. Essas aqui da MSX-DOS 2, eu acho que elas já tem isso meio que natural. Não sei. Eu preciso testar também. Eu preciso começar a avançar nisso daí. Vamos lá. Então nós temos initmaper, getMaper page by address, putMaper page by address, allocMaper segment e freeMaper segment. Todos esses nomes aqui eles são meio que padrões, tá? Eu
tentei usar a nomenclatura do MSX-DOS 2, oficial da ASCII. Os nomes das variáveis, os nomes das rotinas na memória, eles levam a crer que é isso. Ó. Get Mapper Page by Address e tudo mais. Você tem na documentação lá, eu não lembro mais, já faz uns 3, 4 anos que eu escrevi. Então, eu lembro que eu tirei o nome baseado no que era a função oficialmente. Tá? Então, aqui, ó, você tem isso aqui, tem as rotinas, né? Coloquei aqui bonitinho, tudo desenhadinho, ó, tá vendo? Aqui as dependências. Aqui, esse é uma grande... Eu sempre uso essa técnica aqui. Eu não uso as rotinas do MS-DOS para alocar memória quando eu uso o Mapper, porque não faz sentido. Né? Porque se você for usar as rotinas do Pascal, por exemplo, aqui, para Freeman, ele vai alocar dentro de dentro do 64K. Né? Então, na verdade, até menos, porque aí tem o runtime, uma série de outras coisas que ele controla. Então, vão ficar bem limitados. Geralmente, quando eu procuro usar stack ao máximo, heap alguma coisinha bem pequena, para não ter que ficar concorrendo com a Mapper. Tá? Então, eu uso o heap pouquinho mesmo, bem pouco, só para pequenas coisas e bem controlado. Bem controlado. Dá uma estudada no diagrama de memória do Turbo Pascal no manual oficial do Turbo Pascal. Eu tenho esse livro que eu comprei novo, zero em folha, incrivelmente. Comprei em 2012. Ele veio zero, nunca usado. E é de 1983. Eu acho que deve ter ficado estocado. E comprei na Amazon americana. E veio novo, veio no saco, saquinho plástico embalado até. Incrível, foi de 2000, ele é de 83 e veio novo, nem amarelado tá. É a diferença do material americano, né, de livro, para o material brasileiro. Eu tenho um livro de 90 que está todo amarelado e eu nem usei às vezes. Né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar ali, tá na minha prateleira ali de livros, já eu levanto aqui rapidinho e eu mostro esse livro. Ele tem um manual... Ele tem ele tem o desenho de memória, tá? Ele tem o diagrama de memória de como o Pascal ele usa. Tem runtime, ele tem uma área livre, e aí ele mostra nos dois modos, o da aplicação e também quando você está rodando dentro do editor, que aqui é esse que nós estamos vendo aqui. Quando você está rodando dentro do editor, o modelo de memória muda um pouquinho. Então, quando você estiver escrevendo a aplicação, olha para isso, lembra disso. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um buffer. Aqui, esse CT Max Mapper Size, isso daqui está definido na Mapper Base. A última versão agora que deve estar subindo já. Eu defini essa constante porque isso é padrão. As páginas de memória da Mapper são sempre 16K, né? Diferente da Mega RAM, que é 8K, né? Então, e é padrão. Então, eu já deixei essa constante definida, que é porque eu usava... Geralmente eu estava usando o Pop Art, alguns outros pontos lá, alguns outros softwares, e eu precisava definir toda vez essa constante com o mesmo valor, 16.384, sei lá, alguma coisa assim, né? E 16K, na verdade, aqui é 16K, é 16 vezes 1024. Faz a conta aí e vai ver, você descobre qual que é o valor. Então essa constante, ela está definida agora lá. Eu mandei para lá, para Mapper Base, que é padrão, né? Então nunca vai mudar. Deixei lá. Tá na última versão, então vocês podem baixar também, vai estar lá. Mas é só a única mudança, não é nada estrutural, tá? Aqui rotinas internas, aqui eu fiz uma rotina para printar um buffer, porque o meu exemplo é o seguinte: ele vai subir uma aplicação, ele vai usar 16K de uma determinada página que eu vou escolher. Eu escolhi, assim como no Pop Art, eu escolhi que essa página seja a página 2, ou seja, o endereço 8000. Se você é de MSX, pega também
tem várias documentações aí na internet que explicam como que funciona, como está separada, tá separada esse modelo de paginação do MSX. De 0 a 4000 é página 0, de 4000 a tanto é página 1 e por aí vai, tá? Eu sugiro vocês um documento PDF da MAR MSX. É um documento que é MAR MSX, Memória, Memory Model MSX, alguma coisa. É brasileiro. É um site brasileiro, acho que ele está escrito, não sei se em português ou em inglês. Eu não lembro mais, tá? Mas ele, independente do que ele tiver escrito, ele é excelente, né? Então ele está muito bem escrito, né? Mesmo, eu acho que está em português até. É difícil você ter um documento em português assim bem técnico, bem escrito mesmo. E acho que ele é esse aí. Mas ele é brasileiro, o autor é brasileiro. Não lembro o nome, é da comunidade, mas eu vou deixar aqui no vídeo em algum lugar aqui a referência, tá? Do Mar MSX e do site onde eu achei, né? O PDF. Eu tenho ele aqui no meu Dropbox local aqui. Então, eu escolhi, assim como voltando aqui, assim como no Pop Art, eu escolhi a página 2, ou seja, o endereço 8000, tá? E aqui tem as variáveis que eu vou usar no programa. Tá aqui, ó, esse handle aqui é o handle, é uma estrutura que você passa para a rotina initMapper. E ele preenche essa variável aqui, essa estrutura, com todos os valores importantes para você usar Mapper a partir daí. Tá? Variáveis internas aqui, ó, eu vou estar usando aqui. E o data buffer. O que é o data buffer aqui? É um ponteiro, tá? É um ponteiro. O Pascal ele tem uma forma bem legal de você usar, que é através desse absolute aqui, ó. Então eu defini uma variável do tipo tmapBuffer, que é esse tipo aqui, né? Aqui, ó, que é um array de 0 até 16K. E aqui eu criei esse buffer, então, é um array, isso daqui. E eu falo que ele está no endereço absoluto 8000, ou seja, ele está na página 2. Então eu não estou usando alocação, não estou usando nada. Eu sei que o meu programa em Pascal não pode chegar a um tamanho que ultrapasse até esse endereço. Então, como é um programinha pequenininho, eu sei que ele cresce pelo modelo de memória do Pascal, ele cresce debaixo do endereço 3000 em diante, se não me engano. O heap que cresce de baixo para cima. Aí tem que lembrar o heap e o stack. Tem que lembrar, olhar lá o livro que eu falei do Turbo Pascal, né? O manual do Turbo Pascal 3, que ele tem um modelo de memória e como que funciona essa alocação, tanto da parte do heap quanto do stack. Tá? Então, como o nosso programinha é pequenininho, ele não vai fazer uso intensivo assim de stack nem de heap. Na verdade, heap ele não vai usar nada. Stack ele vai usar só as variáveis aqui que a gente tá criando aqui. O máximo é isso. Nem esse mapped buffer aqui, porque ele é só um ponteiro. Então ele nem aqui ele está usando stack, né? Ele está usando só um ponteiro mesmo, né? Então tá, o programa ele começa aqui, ó. Ele inicializa o sistema de Mapper. Se deu erro, eu já pulo fora a partir daqui. E caso contrário, pronto, ele mostra a mensagem. E aqui eu criei uma variável array aqui de segmentos aqui, ó. O que é segmento? O segmento, a Mapper, ela é separada em segmentos que vão de 0 a 255. Então você tem de 0 a 255, você tem 255, 256. Eu não sei se o 0 conta também, tá? Mas se contar, você tem 256 segmentos de 16K. Né? Então, deixa eu fazer uma conta aqui rápida. Teoricamente, vai dar, acho que é daí que sai os 16 vezes 1024. Eu estou fazendo uma conta aqui na calculadora aqui, ó. Vai dar 16K.
deu 16.384 vezes 256, digamos que seja 256. Aqui, ó, aqui dá os 4 mega, né? Os famosos 4 mega que eles falavam que a Maper só pode chegar até no máximo 4 mega. A gente sabe que isso daí, alguns projetos que surgiram recente, tem gente com 32 mega de Maper. Dá para fazer sim. Dá, tem um jeito de você fazer isso. Não vou entrar nesses pormenores aqui, mas o fato é que pela especificação original, 4 mega. Então você tem, por isso que você tem na época até o pessoal falava, não, nossa, podemos chegar até 4 mega de memória, que era algo inatingível na época. Eu lembro que era impossível, né? Era uma comemoração gigante. Nossa, 4 mega, MSX com 4 mega, e quem estava acostumado com 64K, né? Então, esse é o motivo. Então, você tem de 0 a 255 possibilidades, ou seja, 256 possibilidades de segmentos, na verdade. Então, cada segmento ele é um byte, né? É de 0 a 255, então é um byte. Então, eu coloquei aqui um array de 2 itens, né? Que é para o meu exemplo aqui. Tá? Eu vou armazenar o segmento corrente e o próximo segmento nesse array. O segmento corrente vai ser o 0 e o próximo segmento, o novo segmento, vai ser o 1, que eu vou alocar. Eu vou alocar 2 só. Na verdade, um já está alocado. Quando você sobe a máquina, você já tem um segmento alocado para aquela... já está mapeado para você, né? Aquele segmento padrão ali. Tem um modelo de memória. O próprio modelo lá do Mara MSX explica, né, como é isso. Mas quando você sobe, você tem um segmento alocado para cada página. Tá? Então, da Maper, né? Porque tudo vira Maper, né? A memória principal para o MSX é uma Maper também, né? Mesmo que ela seja 64K, ele é visto, você conseguiria usar rotinas de Maper dentro com essa memória aí, né? Então vamos lá. Você tem, então, armazeno, eu usei esses 2 segmentos aqui para isso, esse array para isso, e aqui é o ponteiro para o buffer, né? O que eu escrever nesse buffer aqui, na verdade, ele vai estar escrevendo nessa página, nesse endereço 8000, tá? Então, eu estou usando isso daqui que é para ficar posicionado especificamente na página 2, tá? Porque a Maper, o gerenciamento de Maper é tudo por página. Então não tem como você fazer, eu vou alocar um trechinho de 2K, não vai alocar. Você vai ter que alocar uma página de 16K. Não existe isso. Então o gerenciamento, o microgerenciamento você faz interno nas suas rotinas, né? Como você vai gerenciar esses 16K lá dentro, se você vai dar um pedaço para um trecho do seu programa, outro para outro, outro para outro, outro para outro, é você que faz o gerenciador dentro do seu programa. Né? Mas assim, ele é um gerenciador bem primitivo, ele é baseado por páginas só. Ele é similar ao que nós temos hoje, a memória mapeada mesmo dos sistemas operacionais, né? Que você pode mapear isso em disco, numa área de disco e tudo mais, e você faz por páginas também. É a mesma coisa, mesmo conceito do que você tem em file mapping, né? Do Windows, do Linux, é o mesmo conceito aqui, só que aqui é um conceito de memória real mesmo, né? É um dispositivo de memória mesmo, né? Então tá, beleza. Aí aqui ele inicializa a Maper, né? A gente já passou por isso. E o que ele faz aqui? É uma rotina da Maper. Ele vai pegar aqui, ó, get current segment used by data buffer on stack. Ou seja, eu vou passar para ele aqui o handle que eu inicializei aqui na Maper. Então, a hora que eu passei pelo init Maper, esse map handle aqui, ele foi essa variável aqui, map handle, que é do tipo tMaperHandle. Se vocês entrarem lá no arquivo, que é esse aqui, ó, maperbase.pass, lá tem a definição dessa estrutura. A fins de estudo, entra lá. Eu não vou entrar agora, talvez mais para frente no vídeo eu entre, ou talvez não.
Aqui ele inicializou e retornou esse handle. Então, se for verdadeiro, isso daqui esse conteúdo aqui, esse handle vai ser válido e eu posso usar. E aí eu vou usar, todas as minhas operações vão ser feitas em cima desse handle. Todas as operações da Mapper, uma vez que você inicializou, você tem esse handle, use ele a partir daí, tá? É isso aí. E aqui, o que eu vou fazer? Get Mapper Page by Address, ou seja, ele vai retornar o nome aqui, Get Mapper Page, na verdade, segmento e página. Segmento ele está associado a uma página, meio que associado a uma página. Tá? Uma página tem 16K e um segmento também é 16K. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó, essa rotina aqui, ela, dado o handle, né, que você abriu, daí você inicializou a Mapper, você vai passar um endereço do seu... um endereço qualquer, né? E essa rotina, ela sabe que baseado nesse endereço, em que página ele está, certo? E aí ele te retorna o segmento daquela página. Então, como o nosso data buffer ele está no endereço 8000 e pela especificação do MSX o endereço 8000 ele é a página 2, tá? Ele vai retornar qual que é o segmento que está ativo nessa página 2. Então eu passei aqui, ó, passei esse data buffer, o endereço dele, e pronto, ele me retornou aqui no item 0 do meu array de segmentos. Ele pegou o item corrente, ó, ele pegou o segmento corrente, né, da página 2. Pode ser, vai ter um número lá, segmento 5, 100, 255, sei lá, né? Isso varia muito, tá? Isso daqui acho que na hora que inicializa o MS-DOS, ele que decide isso, quem vai estar com que segmento. Então esse daqui é o segmento padrão, ele vai me retornar o segmento agora. Eu executei esse programa, ele vai falar, pô, nesse endereço 8000 aqui, qual que é o segmento que está ativo nele? Ah, é o segmento 4. Beleza, então ele guarda aqui 4. Então eu sei que segmento que está ativo nesse momento. Por que eu falo segmento? Porque todas as rotinas dessa Mapper, elas funcionam com base em segmentos. Se você quiser ativar um outro segmento nessa página, você vai ter que passar qual é o ID daquele segmento. Então, por isso que é bom você sempre ficar guardando os segmentos que você alocou, né? Que é para você poder ficar chaveando entre eles. É assim que eu faço no Pop Art, por exemplo. Eu aloco trocentos segmentos que eu preciso, né? Enquanto eu estou carregando o programa, enquanto eu estou carregando os dados da música, eu vou carregando. Deu 16K, aloco outro. Ah, deu 16K, aloco outro. Deu 16K, aloco outro. E vou alocando. E aí eu vou guardando os dados lá dentro. Porque que acontece? Depois, quando eu for fazer o streaming, eu só vou chaveando entre os segmentos. Aí eu tenho que ter um array de segmentos para eu saber o ID de cada segmento. Para a hora que eu for chavear para o próximo segmento, né? Eu estou tocando a música, estou no segmento 2. Vou para o próximo segmento. Qual que ele é? O 100? Pô, tem que ter o próximo item. Qual vai ser? Então eu guardo isso em array, né? Eu guardo no array que é para eu poder dar um jump para o próximo segmento, ativar o próximo segmento, sempre ativando. Chegou no fim, tem que voltar para o começo, volta. Ou, dependendo da gestão de memória que você faz, tem que ir para o meio, tem que ir para a posição XYZ. Cara, aí é a sua gestão de memória. No Pop Art ele é bem complexo também. Que às vezes tem música que ela volta para o início, mas tem... De acordo com o protocolo VGM, às vezes o seu loop não está no início da música, está no meio. Então, quando você chega no fim, ele te passa o endereço, onde que você tem que fazer o loop. Porque às vezes o começo da música é aquele começo mais lentinho, e aí ele cresce no meio da música, e ele chega no final, ele tem que voltar, mas não para o lento de novo, porque senão quebra a música. Ele tem que voltar para a hora que ela estava já alta, que já estava na velocidade, entendeu?
que é para não perder o sentido da música, né? Ela, a não ser que ela termine baixo de novo, aí quem fez o VGM, ele sabe que, oh, beleza, pode voltar para o começo, que é talento de novo, e então vai para o começo, para a primeira posição. Mas quando você fala, não, a minha música, ela, a partir de agora, ela só cresce, ela só fica nesse ritmo, então às vezes você tem que voltar para um ponto no meio no meio do arquivo. Então, o protocolo VGM é bem legal porque ele te fala, pô, beleza, é isso aqui, vai para essa posição. E aí você tem que calcular, com o Maper, você fala, cara, e agora? Se fosse um PC, era só você apontar para o endereço X do seu array lá e acabou. Pronto, beleza, a memória é contígua, né? Hoje, né? É contígua, na época do DOS também era a mesma coisa, na época do DOS era a mesma coisa que do MSX aqui. Então, você tem que saber em que segmento que está aquele endereço, pô, qual segmento que era, aí você faz um cálculo lá, você descobre, pô, beleza, o segmento é esse, o endereço é tal, pá. Você vai, abre o segmento e ainda tem que mover para dentro, para um ponteiro dentro do segmento para saber a posição exata. Então é complexo, a gestão disso daí é bem complexa. Mas isso depende do seu programa, tá? Não existe algo genérico assim que você fala, pô, vou fazer uma. Pode até dar para fazer alguma coisa genérica, né? Mas é mais difícil. Então aqui ele pegou a Maper por endereço aqui, né? Então eu passo o handle, passo o endereço e ele sabe, com base nesse endereço, qual que é a página. Por isso que é Get Maper Page by Address, né? Ele sabe qual que é a página para ele te retornar o segmento. Ponto. E aí ele te retorna o segmento. Pronto. Aí eu tenho guardado aqui qual é o segmento principal, né? Eu ainda não fiz nenhuma operação de Maper, de alocação de Maper, tá? Eu não aloquei nenhuma página nova aqui. Eu só estou pegando a que está na memória agora. Então só peguei informação. Pô, beleza. As gets não fazem nada, tá? Eles só pegam a informação e não mudam contexto nenhum, não criam segmentos, não ativam novos segmentos, nem nada. Então ele fez aqui e aí ele preencheu o segmento principal só com X. Ó, eu usei a função fillchar do Pascal, né? Até o Ricardo ele me perguntou como fazer para mover um pedacinho da memória. Ele me perguntou justamente a próxima rotina que nós vamos ver lá para frente, que é a Put Maper Page by Address. Né? E aí eu vou explicar para você, Ricardo, que não é a forma como você fez anteriormente, de copiando byte a byte. Ou você faz isso, ou você faz o que eu faria, assim, eu ativo a página e copio para dentro dessa página o bloco que eu quero. É mais rápido. E usa aí você usa a rotina do Pascal, Move. Usa Move, se você quiser limpar, você usa Fillchar, ó. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando Fillchar para preencher todo aquele data buffer de 16K com X, ó. É rapidão. Fillchar e Move, eles usam internamente LDIR. Então é uma instrução rápida é inline também. Você nem precisa se preocupar, ele não usa nem runtime, é inline, essas rotinas aí. Eu já entrei no código Turbo Pascal, então eu sei o que é inline e o que não é. Essa Fillchar, eu acho que, se não me engano, a Fillchar é inline. A Move eu sei que é inline. A Fillchar eu acho que também, tá? E a Move, se eu fosse você, eu usaria Move. Move do Pascal. Ativa a nova o segmento que você quer e move e copia, move o move, né? O move na verdade não é que ele move de um lugar para outro, ele pega o dado e copia, né? O nome poderia usar copy também, tem copy também, tá? Tem o copy e tem o move. Só que o copy eu não sei se é runtime, tá? O move eu sei que é inline. Então o move eu acho que ele é LDIR. Então é rápido, ele só faz o setup dos registradores para os endereços que você passa aqui na rotina e LDIR, acabou, já era, rapidão. Então, se eu fosse você, eu faria isso, em vez de ficar copiando byte a byte. Usa Move. Né? Ativa a próxima página que você quer, usa o seu buffer, vai ter que ser um double buffering também, né? Tipo, você usar um buffer numa stack, por exemplo, deixa lá, eu quero sempre um buffer temporário. Então você pega desse buffer temporário e joga para Maper. Né? Ele vai ser um buffer temporário pequeno, joga para Maper. Usa Move. É bem melhor.
E aqui tá, aqui ó, ele vai preencher a página, né? Vai preencher aquela página 2 do segmento principal, que é o ativo agora, é o que está ativo no momento. Preencheu com X. E aí ele vai dar um print desse data buffer. Aí você vai ver. Ele não vai. Esse data buffer aqui, ele é 16K, mas eu só estou preenchendo, só estou mostrando os 100 primeiros K, eu acho. 10 por 10, só para mostrar que preencheu, que está preenchido, tá? Então, mas na verdade ele preencheu 16K. É que não cabe tudo 16K nessa tela, ia ficar chato também. E eu queria mostrar uns textos também, então para não ficar feio, eu só preenchi 10 por 10, uma matriz de 10 por 10 desse 16K. Tá? Então aqui, depois ele agora próximo passo. Ele preencheu o segmento corrente com X. E agora ele vai alocar um novo segmento. E esse alloc mapper segment é uma rotina também. Ele é mapper alloc.pass, mapper allc.pass. É esse módulo. Se vocês entrarem aí, vocês vão achar essa função lá, essa função lá. Né? Mesma coisa das outras. Se ele der erro, ele retorna false. Caso contrário, segue o jogo. Então você passa o handle, você passa o slot primário, ó, tá vendo que o mapper handle tem o slot primário, ó. Eu deixei assim, expondo o slot que eu quero, justamente porque as rotinas de mapper da MS-DOS, elas suportam múltiplas mapers. Então, se eu souber onde estão as outras mapers, eu posso aqui, ó, passar qual é o slot dele aqui. Então, por isso que eu deixei a lock mapper segment, as rotinas de mapper do MSX-DOS, com a possibilidade de eu passar o slot. Mas eu estou revendo isso, tá? Porque talvez eu possa fazer o seguinte, alocar para um slot X e alocar, e aí eu só mudo o handle, né? Se eu quiser usar a mapper que está num slot X, eu uso o handle daquele. Caso contrário, eu uso o handle que eu aloquei para outro. Pode ser também, é uma abordagem, mas a princípio não, a princípio a assinatura está assim. Se eu for mudar, eu vou transformar isso em deprecated e eu mudo. E aí vai ser do mesmo modelo que eu já expliquei aqui antes. Eu deixo como deprecated e crio a função nova e deixo a antiga lá por algum tempo. Mas aqui ele passa aqui o handle, passa onde está o slot dessa mapper, que aí ele vai saber se virar. Ele passa aqui uma constante, existem duas constantes, uma que é user segment e system segment. Eu acho que é system. User segment é um segmento de memória que você usa ele, você aloca ele, e quando você sair do seu programa, naturalmente o MS-DOS ele sabe que o seu programa saiu do ar. E ele já libera os segmentos que o seu programa alocou. É meio que um destrutor padrão, sabe? Para quem é de C++, é um destrutor. E Turbo Pascal também, Object Pascal é o famoso destructor, né? Destroy lá, os famosos destrutores. Eles vão ser chamados automaticamente. E aqui também, quando você sair, o sistema operacional, para você ver, o MS-DOS ele era um sistema mais primitivão, mas ele já tinha um certo controle, ele já tinha ele já era bem moderninho já, ele tinha algumas capacidades que só vem em sistemas operacionais mais modernos, né? Então, quando é user segment, ele deleta isso automaticamente para você. Você não precisa dar um free mapper. Tem uma função aqui, a lock mapper segment, e tem uma free mapper segment. Eu, como boa prática, eu uso free mapper segment, mas para user segment, você não precisa. Tá? E você tem um outro modo de você alocar que é a System Segment. A System Segment ela é um segmento de sistema, ou seja, quando você aloca um segmento de 16K, né? Todos os segmentos são 16K, tá? Mas é só para deixar isso explícito aqui. Quando você aloca um segmento, e aí você define ele como system, o sistema operacional, o MSX-DOS, ele sabe que aquele segmento, ele é um segmento de sistema. Então, quando o seu programa sair do ar, esse segmento ele vai ficar alocado.
Para que isso é bom? Isso daí é bom para device drivers, por exemplo, aqueles drivers da Ubsonet, né, INL, uma série de outros drivers aí que você vê no MSX. O próprio FAT, aquele driver de FAT, lembra do FAT 16? Que ele ficava residente, é um system segment. Né? Então, provavelmente ele aloca um segmento de sistema, joga código e dados lá dentro e boa. Quando ele sair do ar, quando o programa ele se auto-instalar e ele sair e seguir o fluxo, aquele segmento não vai ser liberado. Então o MSX-DOS ele sabe, por isso que é um programa bem comportado, né? Por isso que programas que usam Mapper direto, eles são mal comportados, porque eles não têm essa noção do que é user e do que é system segment. Então, para Mapper, para programas que usam Mapper direta por portas, fazem acesso direto por portas, eles saem massacrando tudo que é segmento que tiver lá. Ele vai falar, tem 16K, eu vou usar tudo que tiver de segmento aí. Ele não sabe. Né? Já o MSX-DOS, quando você passa isso para MSX-DOS 2, ele sabe, opa, esse daqui é um segmento de sistema, não posso alocar ele para ninguém. Esse ninguém toca ele. Então, quando está na gestão dele, tudo funciona. Quando vai para acesso direto, que o pessoal usa por porta, até mesmo eu tenho as bibliotecas aqui que fazem acesso direto. Também, olha, eu procurei lá colocar que é user e que é system, mas é controlado dentro da biblioteca, entendeu? Então, é meio fake também. Ele vai, o que tiver ali alocado, o que ele souber naquele momento, sim. Mas se outras coisas começarem a ser alocadas enquanto o meu programa está rodando, eu não vou saber. Entendeu? Então, sempre acesso direto a Mapper, ele é mal comportado, ele sempre será. Porque a não ser que você passe para o MSX-DOS para ele te alocar as coisas. E aí vai ficar perfeito. Aí nós não teremos. Se nós usássemos tudo o MSX-DOS para usar Mapper, todos os programas eles seriam assim, não teríamos problema. Não teríamos problema de uso indevido, um invadir a área de outro e tudo mais. O MSX-DOS ia controlar tudo isso para gente. Então, por isso que essas rotinas aqui elas são boas, porque elas usam acesso, elas são comportadas, hiper comportadas, elas deixam o sistema operacional controlar. E o System Segment é isso. Né? O System Segment, ele é isso. Né? Vamos lá. Acho que tem alguém, acho que o meu... tem um WhatsApp aqui, eu vou... Deve estar saindo o som do WhatsApp aí no áudio, eu desliguei ele aqui, peraí. Então vamos voltar aqui. Essa é a diferença, User Segment, System Segment, tá? Então essas definições existem também na MaperBase.pass. Olha lá e vocês vão entender. Tá bem completo essa rotina, essas bibliotecas de Mapper, tá? Exceto pelo fato de múltiplas Mapers, ainda tem um ajustezinho que eu vou ter que trabalhar nisso, mas é ajuste, é melhoria, né? Aqui, daí ele alocou o novo segmento, voltando aqui, e ele já tem uma implícita ativação. Isso é pelo MSX-DOS, pela BIOS do próprio MSX-DOS. Ele já faz uma ativação automática. Então, quando você dá um alloc, ele já ativa. Tá? Então, não tem muito o que fazer. Tá? Então, quando eu fiz aqui um alloc Mapper segment, ele já ativou. Se eu quiser voltar para o meu segmento anterior, aí entra a próxima rotina que nós vamos falar, que é até a dúvida do Ricardo. Então tá, seguindo aqui só para chegar na lógica. Olha aqui, ó. Novo segmento, ele guardou aqui ele guarda aqui, ó. É esse parâmetro aqui, tá? É um parâmetro de retorno aqui, é uma referência, é um valor de referência. É um parâmetro de referência. Então ele retorna o segmento aqui, ó. Retornou no item 1 daquele nosso arrayzinho lá que eu já expliquei. Então o novo segmento está no 1 e o antigo está no 0. E ele mostra aqui, ó. Novo alocado, papá, e aí vai. E ativa a página 2, ó. Página 2 para o novo segmento alocado. Aqui, aliás.
Na verdade, não. Aqui ele não ativa, tá? Eu coloquei implicit activation, não, mas ele não ativou. Na verdade, ele só aloca, na verdade. Eu falei aqui, porque essa... Aqui, ó. By, é só isso aqui. Eu acho que é... Isso. Acho que é só isso. Depois eu vou arrumar esse comentário aqui. Eu vou pôr aqui assim, melhor, né? Ele não ativa, tá? Eu falei mentira aqui. Não é ativo. Ele só aloca, ele não ativa, tá? Quem ativa é esse cara aqui. É a próxima função. Vou salvar aqui, ó. Deixa aqui. Depois eu volto. Depois eu salvo. A próxima função, ele só alocou ali um novo segmento e ficou, pronto, eu tenho um segmento novo alocado, mas o meu ativo ainda era o anterior, é o que estava na minha aplicação, quando eu subi a aplicação, mas aí eu quero ativar a nova Mapper, novo segmento, né? Então o que eu uso aqui? Put Mapper Page by Address. É meio complexo isso daqui, mas é assim mesmo. Vou explicar para vocês. Você passa o handle, você passa qual é o segmento que você quer ativar e em que página ele vai, em que página que ele vai estar ativado, né? Então o que acontece? Eu tenho aqui o handle do que eu já criei, já inicializei, passei o segmento, novo segmento alocado, tá? Ele não tá em página nenhuma. E eu tô passando aqui em que endereço que ele tá, ó. Eu passei o próprio data buffer aqui, ó. Eu ativei, então, o segmento 1 e ele tá apontando, esse segmento 1 agora tá apontando para esse endereço aqui, ó. Na verdade é isso, tá? Quando você coloca esse put Mapper Page by Address, você está apontando um segmento a um endereço. Só isso. A grosso modo. Tá? Eu segui mais ou menos essa nomenclatura aqui, porque é a nomenclatura do MSX2 oficial, MSX2 2. É meio que, se você olhar a documentação, ele sugere esse nome para essa função da BIOS, lá do MSX2. 2. Então, o que ele faz? Ele simplesmente ativa, ele associa, ele ativa esse segmento nesse endereço. A partir daqui, eu já ativei, esse endereço está apontando para esse segmento aqui, da Mapper. Tá? Esse daqui foi o que eu aloquei aqui em cima, o Alloc Mapper. Né? Se você olhar aqui no Alloc Mapper, ele alocou, só que não estava apontando para lugar nenhum. Eu só tinha um segmento novo alocado. A partir desse momento, eu associei aqui, ó, esse segmento 1 a esse endereço. Ponto. Agora, tudo que eu escrever aqui, nesse buffer, né? Tudo que eu escrever nesse buffer, ele vai estar sendo mapeado direto para a Mapper ali. Vai estar escrevendo direto na Mapper no segmento X. Segmento A, que está apontado por A segments lá 1. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu preenchi o data buffer. Eu preenchi aqui com Y. Né? Você lembra que o anterior eu preenchi com X do segmento original, do principal. Eu preenchi com X e agora eu aloquei um outro, associei o endereço, né, esse segmento, e tudo que eu escrever agora nesse endereço aqui, que está na página 2, né, e ele sabe que está na página 2, assim, ele sabe que esse endereço aqui é da página 2, é por isso que é by address. Né? Pelo endereço ele sabe qual é a página que está, ele vai fazer a associação desse segmento pelo endereço, né, naquela página lá. Então, se você você poderia ter um buffer na página 3 e por aí vai. Né? Ele saberia como associar aquele segmento e ia estar associado àquele outro buffer. Né?
E aí vai da sua lógica, da sua aplicação, como você vai fazer isso. É complexo, é de dar nó na cabeça, mas não, uma vez que você pega o jeito e entende o conceito, vai embora, né? E aí ele preencheu com Y e printou o buffer aqui. Provavelmente vai aparecer o Y aqui, 10x10, a matriz 10x10 com Y. Ele salva aqui o endereço ativo e aí ele entra num loop aqui que é só para eu fazer para o usuário ficar escolhendo switch entre o segmento principal e o novo segmento, né? Ele vai fazer um switch aqui, ó. Ele vai trocar a página e ele vai apresentar o conteúdo. Eu fiz isso daqui só para mostrar aqui, ó. Agora que eu aloquei, eu peguei o segmento original, gravei X nele, aloquei o novo endereço, ativei esse novo endereço, escrevi Y nele. E agora eu vou ficar chaveando entre os segmentos. E aí eu printo cada vez que eu ativo para o novo segmento, que aí é o put mapper page by address, igual a que eu fiz aqui, ó. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que esse Active Segment ID, assim, depende do que depende do que eu selecionei aqui, né? Se eu digitei 0, o Active Segment ID vai ser 0, né? Se eu selecionei 1, o Active Segment ID vai ser 1, né? E aí, o que eu faço? Eu associo, pô, beleza. Aqui, é isso mesmo. E aí ele vai mudar, né? Ele vai ficar mudando entre um segmento e outro. Aqui é exatamente isso aqui. Ele vai pegar lá na matriz de segmentos, ó. É isso mesmo. Eu estava na dúvida de onde ele pegava. Não, ele pega da matriz de segmento. O Active Segment ID, ele recebe o valor, ó. É que ele faz aqui uma matemática aqui meio que de pegar o caractere lá, tá transformando em inteiro, tá? Só isso. Isso daqui é aquele método antigo de toInt, né? A2i, né? Esse daqui é o famoso A2i, pegando o byte direto, né? A tabela ASCII e transformando em um inteiro. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o que eu digitei, né? Vai dar 0 ou 1, se for 0 ou 1, né? E aí ele como é um array, né, de 0 ou 1, se eu digitei 0, ele vai pegar o item 0. Se eu digitei 1, ele vai pegar o item 1 e vai retornar aqui em Active Segment ID. E aí eu vou ativar, né? Fala, pô, beleza, agora o buffer está apontando para esse segmento aqui que você pediu para eu chavear. Se eu for para o 0, chaveia para o 0. Se for para o 1, chaveia para o 1. E printa. E aí ele printa o buffer, o conteúdo. Então vai ficar sempre alternando entre X e Y, X e Y, X e Y. É só para demonstrar mesmo o uso da Mapper, da rotina de Mapper, né? Como você pode usar Mapper, inicializar Mapper, como você pode ativar, alocar novos segmentos na Mapper, como você pode ativar novas páginas da Mapper e associar a endereços, né, a endereços de páginas. Existe uma rotina aqui, tá? Que é a PutMapper. Tem uma outra aqui que é por página. Você não passa o endereço aqui. Você passa qual que é o ID da página. Então você fala, eu quero página 2. Ou página 3. Automaticamente, se eu substituir isso daqui pela que passa por página ao invés de endereço, eu não vou ter o endereço aqui, esse endereço daqui não vai ter mais, eu vou passar um ID da página. Vai ser sempre 2 aqui, né? Nesse caso aqui vai ficar fixo. Automaticamente o próprio data buffer aqui já vai ser preenchido magicamente, né? Porque como ele está na página 2 ali, fixo na página 2, esse buffer está fixo na página 2, se eu usar outra rotina aqui, eu passo em vez do endereço, eu passe só o número da página, esse buffer já está apontando para a página 2, então ele já vai mudar automaticamente. Você viu como é poderoso? Então dá para você usar as duas, tanto a PutMapper Page by Address quanto a outra. Depois eu vou mostrar aqui qual é o nome da outra, que dá para você passar pelo número da página. A gente pode fazer até um exemplo aqui, né? Se funciona mesmo isso que eu tô falando, né? Então, e aí o que ele faz? Ele printa o buffer e até eu digitar ASCII.
E aí no final ele libera todos os segmentos que eu aloquei, que é só um, né? Que é só aloquei um, né? Que é o que está aqui no A segmentos de 1, né? E pronto. Basicamente é isso. Vamos ver se funciona? Vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Inicializou a Mapper. Aí o segmento principal é o 1, que está na página 2. Então ele já. Ó, o segmento principal é o 1. Olha que sorte, né? Ontem era o 4. Ah, mas eu acho que estava certo, porque ontem eu aloquei, esqueci de desalocar, não lembro o que eu fiz aqui, que ele foi ficando pendurado. Acho que eu devo ter usado o System Segment. Mas olha aqui, ó. O segmento principal é da página 1. É o 1, é o ID 1, o segmento 1, que está na página 2. Provavelmente o segmento 0 é da página 1. Vamos ver. Mas vamos lá. E eu já preenchi nessa hora do código, ele já preencheu com X, ó. Mostrou tudo que está lá. Então o segmento que está na página 1, no segmento 1 da página 2, ele está com X. Beleza. Novo segmento alocado é o 4. Ah, aí sim, é isso mesmo. É porque ele deve ter alocado 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. São 4 segmentos, né? Então 0 para a página 0, 1, 2, 3. E o 4 é agora, tá certo. Os 4 primeiros estão já na memória do MSX, já, né? A memória principal, né? No 64K. Beleza, então esse é o quarto. É o do ID 4. Né? Type Enter, que agora já está como Y esse daqui. Eu já gravei Y nele. Pronto. Então nós sabemos que o segmento de ID 1 estava com X e o segmento com ID 4 estava com Y. Né? Aqui, ó. Active Segment é o 4. Olha lá, 0 para ativar o segmento principal 1 e 1 para ativar o segmento 4. O 1 ele vai mostrar o que já estava aí, que é o que está ativo, que é o 4, que a gente acabou de ver. Vou até pôr de novo 1. Pronto, é o Y. Beleza. Né? Agora o 0. O X, ó, tá vendo? Então eu estou alternando entre os segmentos. Naquela mesma página, estou alternando os segmentos. Né? Que legal, ó. Bem legal. Bem legal mesmo. Então eu poderia abrir 10 segmentos. Cada um X, Y, Z, W, cada um com um conteúdo diferente. E ficar chaveando entre eles e só trocando a informação que está ali. Entendeu como funciona a rotina de Mapper aí? Acho que essa é a principal. Gravação, abrir a Mapper, né? Pegar inicialização da Mapper e você alocar a Mapper e ficar trocando as páginas, né? Acho que é isso. Eu falei que eu ia falar sobre ali, ó. Aqui, ó. Essa rotina de Mapper alloc, ó. Aqui, alloc Mapper segment. Não, essa não é aqui não. Essa daqui só tem isso. Aqui, ó. Mapper page. Aqui é essa mesmo. Get Mapper page. Aí ó, você passa o ID, ó, como eu falei, tem uma que trabalha por ID da página, ou seja, o número da página mesmo, página de memória do MSX, tá? Página 0, 1, é o conceito que a gente tem de memória no MSX, né? Como que estão mapeados os 64K do MSX, está mapeado em páginas de 16K, é esse conceito. Aqui, put mapper page, ó, por segment ID, por page ID. Aqui, ó, por página, tá vendo? Ó? Aqui era por endereço, entendeu? Eu passo o endereço, ele sabe em que página que tá. Tá vendo? Ele dá um get mapper por endereço. Put mapper, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ativar aquele endereço
baseado no endereço que você está, que você passou. Tá? Se esse endereço tiver, o address estiver na página 2, ele vai ativar o da página 2. Se for da página 3, qualquer número dentro, tá? Não estou falando só que tem que ser 8.000. Se for 8.001, 8.000, que tiver dentro do range de 16K da página 2, por exemplo, ou da página 3, qualquer uma que seja, ele vai ativar aquela página. Então não precisa ser um número certinho, falar, vou passar, o endereço tem que estar fisicamente no endereço 8.000, ou no endereço 0 para ativar da página 0, o endereço 4.000 para ativar da página 1. Não. 4.001, você pode colocar 4.001, 4.002, 4.003, até os 16K da próxima página. Qualquer endereço que você passar ali, ele sabe que tem que ativar aquela página. Esse que é interessante, tá? Então, por isso que ela tem essa mobilidade. Mas você poderia usar ela, nós poderíamos usar essa aqui, ó. Só passando a página. Put Mapper Page. Passa o segment ID e o Page ID. Vamos fazer um teste? Olha que tá com, se der errado, vai ser ao vivo, hein? Quase que ao vivo, né? Se der errado, eu edito. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Opa. Não. Aqui não. Eu ia executar e ia travar a máquina, porque é aquilo que eu falei. Ó, get mapper page by address, né? Deixa aqui. Isso daqui eu não vou fazer nada, ó. Aqui eu vou substituir, tá? Put mapper page. Ó. Em vez do endereço, eu vou passar 2 aqui, ó. Que é a página 2. Por quê? Esse endereço aqui está apontando para a página 2, ó. Ó, 8.000, página 2, tá? Se não me engano, acho que o 8.000 é a página 2, né? Acho que é a página 2, sim. Depois a gente olha no documento lá. Se não for página 2, vai dar errado, porque eu passei chumbei 2, né? Agora a gente vai saber se eu tô certo, se esse 8.000 tá certo aqui. Então, ó, ele é um buffer, ele tá apontando para a página 2. Só, o endereço dele é 8.000, tá apontando para a página 2. E agora eu não faço nenhuma referência ao buffer, ó. Só estou fazendo a página, ó. Estou mandando ativar aqui e vou escrever no buffer. E aí, como eu mandei ativar a página 2, tudo que eu escrever no buffer vai estar sendo gravado na página 2 da Mapper. Esperamos que seja isso. Senão não vai funcionar. E agora eu vou fazer o seguinte. Mesma coisa aqui. Aqui, em vez de put mapper page, só by address, vou fazer só isso aqui. E aqui vai ser 2. Certo? Então, tudo que agora eu ativei a página 2, o ADataBuffer vai estar apontando para aquele endereço da Mapper. Né? A Mapper vai estar ativa e esse ADataBuffer vai refletir o que está na Mapper, porque ele é um ponteiro. Né? Como ele é um ponteiro e ele está apontando para o endereço 8.000, toda vez que eu mudar para a página, chavear na página 2 da Mapper, o endereço 8.000 vai ser refletido ali para a gente, certo? Vamos ver se funciona? A forma de fazer a mesma coisa com funções diferentes. Um pelo número da página e um pelo endereço. Eu nem vou salvar isso, tá? Não vou salvar porque eu quero deixar aquela oficial lá. Depois aí, como exercício, vocês usam a Mapper Page, a que vocês quiserem aí. Vamos ver se funcionou. Se não, ó, teremos uma edição aqui, ó. Vamos ver, ó. X, preencheu. Segmento 4 alocado. Entra para ver o conteúdo. Y, beleza. O segmento ativo é o 4. 0 vai ativar o segmento 1 e o 1 vai ativar o segmento 4. Vamos pôr o 0. Ah, funcionou. Bom, vamos ver se funcionou, né? Porque até
Ele foi pro anterior, que era do segmento principal. O ativo antes era o 4. Né? Vamos ver. 1, né? 0, 1. Opa. Agora é 1. Ó. Ah, viu? Funciona. Né? Então, são duas formas de você fazer a mesma coisa. Um por endereço. Quando você passa o endereço, ele sabe qual que é a página. É útil, né? É útil. É uma função helper, mas eu acho que eles fizeram isso daí para facilitar para o programador. Para o cara não ter que ficar, dado o endereço, qual é a página dele? Cara, eles devem ter criado isso daí para facilitar. Você passa o número lá, tudo que tiver dentro daquele range, ele sabe qual página que é e boa. E aí ele ativa a página certa. Né? Ou se você souber o número da página, que é como a gente fez agora, a gente sabe que aquele buffer está alocado fixo naquela página. Pronto, eu só fico chaveando. Acabou. Resolveu. Né? Aqui, ó, vamos de novo. Ó. Tá no endereço 4, vamos para os 4 de novo. 0. É 1, né? 1 é o 4. Pronto. Voltou porque estava antes. 0, X. Ó. Vai ficar alternando entre X e Y. Então funciona. Os dois modos funcionam. As duas abordagens de fazem a mesma coisa. Né? Aí. Então, gente, esse vídeo tá aqui. Ele explica um pouquinho sobre essas rotinas de Mapper. Elas é que é chatinha pelo conceito, né? Ficar mexendo com memória mapeada, um pequeno tracinho, pequena janela de memória, ainda mais no Turbo Pascal é difícil, por quê? Porque você tem que pegar o runtime, você tem que considerar o runtime, você tem que considerar o modelo de memória do Turbo Pascal para escrever o software e tomar cuidado, né? O software sempre você tem que escrever de tal forma que você sabe que ele não está ultrapassando alguns limites. E, inclusive, quando você for usar o seu software, fazer o seu software, dependendo do caso, você tem que fazer ele já iniciar em tal endereço. No Pop Art eu precisei fazer isso. Por quê? Porque a primeira página 0, eu acho, ou página 1, ela tem... O que ela tem ali? Você tem um chip, o YM2151, a BIOS dele fica ali. Então você tem que tomar cuidado de escrever, porque na hora de você usar é complicado. E eu tive que fazer o software para prevendo isso, para não invadir na hora que eu der um switch, né, para chamar a alguma coisa de BIOS que precise, às vezes, né, porque é por memória, na verdade. Se não me engano, ele é por memória. Ele não é por portas, ele é por memória. Então, quando você for escrever coisa nele, você tem que ativar você tem que ativar uma área de memória dentro do slot específico onde ele está conectado, cara. E ele está na página 1, se não me engano. Então tem que tomar cuidado na hora de você escrever o software, porque de repente, dependendo do caso, o runtime invade. É difícil. É bem difícil, é bem complicado. Eu vou tentar pegar o livro ali, rapidinho, e eu vou mostrar para vocês qual livro é. Vocês vão ver, tem PDF nele na internet aí, mas deixa eu pegar ali. É esse aqui, ó. Esse aqui. Tá novinho, ó. É da Borland, oficial. Tá novinho, ó. Os livros não tem um amarelo, ó. Se olhar, nem amarelo. E ele é de 83, versão 3, ó. Ultimate Pascal Development Environment. Ele tem uma área aqui que ele mostra um modelo de memória. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu achar, se eu não achar também, vocês procurem aí na internet. Aqui, ó.
Aqui, ó. Eita. Aqui, ó. Tem execução em memória e execução dentro do Turbo Pascal. Dentro do editor. É a página... gerenciamento de memória. Gerenciamento de memória, 290. É aqui, ó. Execução na memória e execução de um programa. E, inclusive, acho que tem um outro aqui, ó. Compilação em memória, como que ele... tem também. A página 288 é importante, ó. Como que ele... Memory Maps, exatamente isso. Como ele mapeia a memória, inclusive quando ele está compilando, como que ele gera o código. Aí a compilação para o disco é diferente, ó. Por exemplo, o stack sobe do high main, do CPM, que é a ele sobe de baixo para cima, o stack. E a tabela de símbolos também sobe. E aí a tabela de objetos sobe de cima para baixo. Então, do endereço 0 para baixo é o código. E o stack é do endereço lá do topo para cima. Né? Vamos considerar que cima é o endereço 0. E baixo é o endereço 8.000, por exemplo. Lá para 65.000, FFFF. Né? Então, o stack vem de FFF descendo, né, até 0, em direção a 0, e o código vai de 0 em direção a 65.000. Né? É crescente e é decrescente. Né? O stack é decrescente e o código é crescente. Compilação para disco também tem aqui detalhes, ó. Tem a área do CPM, runtime, aqui, ó, CPM e runtime workspace. Então tem todo um detalhe aqui. Esse livro aqui é ótimo, muito bom. Aqui é Turbo Pascal Development Environment. É da Borland. Esse eu comprei em 2013 e eu nem acreditei, eu entrei no site lá na Amazon, tava lá novo, brand new. Eu falei, nem mentira esse negócio. Mas era tão baratinho, assim, custou 30, 40 reais, eu acho, na época. E eu falei, cara, tá tão barato, mas se for brand new, eles estão falando, mas eu acho que é mentira. Mas quando chegou aqui, tava novinho, ainda tá novinho, tá aqui, ó. Nem amarelo tem, é porque o material do papel deles é diferente. É feito para durar, né? Não estraga. Então, basicamente é isso. Fechamos aqui essa explicação, né? Como funciona essas rotinas da Maper. Eu queria fazer um negócio de 15, 20 minutos, mas infelizmente esse tema é complexo, não dá. E eu nem usei todas as rotinas, tá? Usei e ainda falta de execução de código na Maper. Tem uma Maper call, eu acho. Eu acho que é Mapper call. Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo. Maper call. Aqui, ó. Call Maper segment, ou seja, ele executa código numa área da Maper e retorna. Provavelmente ele deve retornar para o ponto anterior. Coisa da BIOS ali, hein? Né? Então ele faz isso aqui também. Então, para chegar nisso daqui, eu tive que implementar. Olha aqui, ó, são todas as dependências, ó. O framework ele precisa da MSX BIOS, PAS, XTBIOS, PAS, MaperBase, ou seja, é meio que encadeado as coisas, né? Por isso que eu deixo sempre aqui no comentário quais são as dependências. Então, basicamente é isso aí. Fechamos, eu acho que foi um bom, né? Esse código daqui vai estar no SVN, muito provavelmente. Eu não sei se eu vou lançar o vídeo primeiro e depois eu coloco o código lá, ou se eu subo o código antes e o vídeo depois. Não sei, estou pensando ainda. Vamos ver qual que é o processo primeiro aqui. E fechamos aqui, né? E vou deixar aqui um pedido para quem não registrou no canal, que registre no canal,
né? E vamos ajudar aí a ter novos conteúdos, né? Mais conteúdos, porque tem um canal bem eclético, tem bastante tipo de conteúdo, só que o tipo de conteúdo ele vai começar a se tornar mais ele vai variar muito de acordo com o que os inscritos vão pedindo. Então, se tiver coisas de MSX e de programação, a gente vai seguir, vai fazer, vai dar um foco maior nesse. Não que vamos deixar os outros de lado, né? Ou podemos até categorizar o canal, não sei. Faz mais outros canais e vai categorizando. Mas a princípio não, a princípio é um canal único mesmo, para ficar fácil de gerenciar, né? É mais fácil mesmo. E basicamente é isso aí. Então, conto aí com o registro de vocês, ativa o sininho também, né? Para quem quiser receber o conteúdo, souber quando está sendo postado novos conteúdos, segue, ativa o sininho e vamos que vamos, né? Valeu, falou!